Ouçam os passarinhos cantando. Bom dia, já tomei o meu café. Eu percebi que eu consigo fazer vídeos de madrugada amanhecendo. Olha lá, amanhecendo. Estou no escritório. Tem que fazer o vídeo quando eu consigo. No vídeo anterior eu fiz um comentário evangelístico, né? Eu estava falando sobre você buscar a Deus, conhecer a Deus, se entregar o que é o Evangelho, né? Como Deus veio para salvar a gente. Então, eu acordei cedo, fiquei pensando, o que eu poderia falar? Então eu peço a Deus que me ajude, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina a lembrar das coisas que nós lemos da Palavra de Deus na Bíblia, e Ele nos ensina o que dizer, né? Então eu vou ficar bem tranquilo. Fiquei sabendo de pessoas que... Tem pessoas que não gostam de ouvir pastor falar, né? Existem pessoas que têm um bloqueio, né? Então, talvez seja isso que Deus esteja fazendo comigo. Então estou conversando com vocês, estou explicando a Bíblia, não sou pastor, né? E talvez isso seja mais interessante para as pessoas, ouvir de alguém que não seja pastor. Então o que eu quero dizer para vocês? Eu estou aqui para dizer algumas coisas que o que é ser o cristão, né? Como é que nós devemos encarar a vida como um cristão? Bom, para ser cristão você tem que crer, né? Você, de preferência, se você quer levar uma vida com um cristianismo sério, você tem que conhecer a Bíblia, leia a Bíblia, né? Porque é como eu falei, o Espírito Santo te instrui de acordo com aquilo que você leu na Bíblia. Então você tem que tomar cuidado com teologias humanas, mas você tem que saber a Bíblia para você não ser enganado. E Deus nos ajuda a entender, a lembrar, né, que Ele nos ensinou. Então, por exemplo, a Bíblia, eu vou falar alguns detalhes da vida cristã, tá bom? Com o tempo eu percebi o seguinte, a Bíblia diz o seguinte, que nós não devemos temer os homens, que podem até matar o corpo, mas nós devemos temer a Deus, que não pode só matar o corpo, como pode jogar a alma no inferno. Isso está escrito na Bíblia. Eu acho até que eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, porque eu vou procurar, eu vou ver se isso foi uma fala de Jesus. Porque tem gente que pode alegar assim, não, esse texto é do Velho Testamento, a gente o cristão é o Novo Testamento. Mas a palavra diz o seguinte, que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, é a palavra de Deus, e é apta para todo ensino. Então até o Velho Testamento serve para nos ensinar sobre Deus, né? Apesar que alguém possa alegar que não é o Novo Testamento. Um dia alguém alegou uma coisa dessas, que eu falei sobre a justiça de Deus, e a pessoa falou, você está falando do Velho Testamento. Aí depois eu falei, tá bom. Aí eu peguei e saí de perto. Aí Deus me incomodou, eu achei o texto, eu voltei atrás da pessoa e mostrei, olha aqui, ó. Mostrei no celular. Olha, Mateus, Marcos, Lucas, João, ó. Tá no Evangelho e é Jesus falando. Aí eu li tudo que eu falei para a pessoa e a pessoa descreveu, tava lá, falou, olha, foi Jesus que falou, foi o próprio Jesus que falou, né? Eu vou dar uma pausa aqui e vai procurar, tá bom? Eu liberei de novo a pausa. Olha só, eu até para agilizar, eu procurei o texto no Google e encontrei aqui. Eu vou pegar a versão Ferreira de Almeida atualizada, olha lá.
E não temais os que... Mateus 10, 28. Tá? Mateus 10, 28. E não temais, ou seja, não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Opa, não é só a alma, é a alma como o corpo. Então, o homem, ele é completo. É corpo, alma e espírito. Então, Deus pode jogar no inferno o corpo, a alma, entendeu? Isso que você é, até isso aqui, ó. Deus vai pegar tudo isso aí que você é, jogar inteiro, você integralmente no inferno. Tudo aquilo que você completo, entendeu? Ou você vai completo para Deus, porque a palavra de Deus diz assim, que o homem, ele é eterno, ele foi criado para a eternidade. Então, ou ele vai estar com Deus, ou ele vai estar longe de Deus, no lixo, né? O lixo de Deus é o inferno, né? Você viu que aqui fala inferno. Tem gente que não acredita no inferno. Estranho, né? Tem cristão que não acredita no inferno. E você viu, quem falou aqui foi Jesus, né? Você viu, Mateus 10, 28. Né? Eu vou até abrir o texto amplo, todo o texto. Deixa eu ver se eu encontro aqui para conferir exatamente que é Jesus falando aqui. Vou dar pausa de novo. Então, olha lá, eu abri o texto inteiro. Mateus 10, 28. Então, é isso mesmo. E aqui nesse texto onde eu estou vendo, ele não está em vermelho, né? Soltei de novo. Eu encontrei um ponto, que é um ponto bem interessante. Olha, Mateus 10, a partir do verso 5. Então, olha só. Jesus enviou estes 12, os discípulos, né? Com as seguintes instruções. Então, Deus deu instrução, Jesus deu instrução para eles, como eles deveriam agir. Ó, não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Naquele momento, Deus estava primeiro alcançando os judeus, né? Então, ó, por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Então, só que agora, hoje, o reino de Deus já está aí, né? Jesus morreu e nós estamos nos preparando para esse reino, né? Então, qual é a nossa missão, né? Olha lá. Preguem essa mensagem, o reino de Deus está próximo, curem os enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Olha que interessante, né? Eu estava vendo sobre pessoas que não gostam de ouvir palavras vindas de pastor, porque tem gente que fala que pastor é ladrão, né? Nem todo pastor é ladrão. Assim como qualquer profissional não é ladrão. Tem um bom profissional e um mau profissional, né? Tem igrejas ou religiões que dizem assim que não tem pastor, mas recebem dinheiro também para administrar o local deles, né? Quer dizer, fala com a boca, mas faz um pouco diferente mesmo. É tudo a mesma coisa, né? Então tem essa de... então quando você está trabalhando para Deus, tem que fazer de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Porque antigamente eles colocavam, não tinham bolsas ou... por exemplo, eu tenho um tio que é artesão. Ele pega um cinto, ele faz cinto e ele coloca um zíper. Oi, tio. Aí, tio. Citei você, meu tio. Ele coloca um zíper que você abre o cinto e coloca moedas. Você enrola o dinheiro, faz um rolinho e coloca no cinto. Legal, né? Então aqui, provavelmente ele pegou inspiração na Bíblia. Olha lá. Então não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos.
Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão. Bordão é um cajado, né? Uma madeira assim para você se apoiar. Pois o trabalhador é digno do seu sustento. Bom, o que a gente pode pensar aqui que de repente cada um tem que se virar no seu dia a dia, né? É interessante, tem que falar isso aí, sobre isso também. A palavra diz o seguinte também, que tem gente que fala assim, o que você pretende para o seu futuro? É o que o pastor da minha igreja comentou um dia, né? Que o cristão, ele vive o dia a dia, né? Agora, o humanista, essas são as palavras do meu pastor, né? Assim, o humanista, ele pensa assim, eu quero daqui a um tempo alcançar tal patamar, como eu vou estar daqui a tanto tempo na minha vida, entendeu? Tem as pretensões, mas o que a Bíblia diz? Que nós devemos viver, basta cada dia o seu mal, né? Viva cada dia. E Deus, nunca diga, na Bíblia está escrito assim, nunca diga, iremos a tal lugar e trabalharemos e nos daremos muito bem, mas a Bíblia diz o seguinte, não. Se você vai fazer alguma coisa, você diga, se Deus quiser, faremos isso e aquilo, né? Se Deus quiser. Então essa pretensão humana é a força do braço. A Bíblia diz que algumas pessoas confiam na força do seu próprio braço. Ou seja, não confia em Deus. Desculpa, eu estou falando da Bíblia. Olha, se você não acredita, ou se você acha que eu estou mandando uma mensagem direcionada para quem eu conheço, desculpa, é o que a Bíblia está dizendo. Tá? Eu não estou nem falando teu nome, tá bom? Só estou comentando. Então, se você conhece a Bíblia, você sabe que o que eu estou falando é verdade, né? Olha só, então o trabalhador é digno do seu sustento. O trabalhador é digno do seu sustento. Ele não está falando vagabundo, não. Entendeu? Quem evangeliza, quem Jesus está chamando para evangelizar é o trabalhador. Deus não chama vagabundo para trabalhar, tá bom? Então, quando alguém está trabalhando para Deus, e a pessoa às vezes é como o apóstolo Paulo, é um profissional liberal, que de repente está fazendo a obra de Deus. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, eu não sou um vagabundo, eu trabalho, entendeu? E eu estou fazendo a obra de Deus. Talvez não da forma como as pessoas veem por aí, né? Tem gente que sai pela rua. Eu acabei de ver um vídeo aí no YouTube de uma mulher que estava puxando um carrinho de som, uma caixa acústica com microfone, falando, o reino de Deus está aí, não sei o quê, e estava fazendo oração, né? Não é o meu estilo. Deus não me chamou para isso. Tem gente que acha que esse tipo de coisa, de ficar falando com o microfone no meio da praça, ou fazendo como aquela mulher puxando o carrinho de som e falando, tem gente que considera isso um escândalo. Eu não acho que é escândalo. Quantos exemplos na Bíblia você viu de gente que ficou gritando pelas ruas? Deus mandou... teve um profeta, o profeta Jonas. Deus mandou ele sair gritando pela rua de Nínive. Vocês vão ser destruídos, porque vocês não se arrependem dos seus pecados. Deus vai acabar com essa cidade, se arrependam, né? E no fim a cidade se arrependeu. E quando acabou o prazo dele falar, que ele percorreu todo o local, aí ele ficou de longe e ficou esperando que a cidade fosse destruída. Que Deus falou que se o povo não se arrependesse, eles seriam destruídos. Aí ele foi lá no monte, ficou olhando de longe a cidade, esperando para ver a cidade ser destruída. Aí Deus veio e falou com Jonas, falou assim, por que você está esperando? Aliás, ele ficou lá esperando e nasceu uma plantinha, fez uma sombra e estava muito quente, né? Aí a plantinha morreu e ele ficou indignado, porque ele já estava irritado, né? Aí ele ficou indignado. Aí Deus pegou e falou assim, você está indignado porque a plantinha que nasceu há pouco tempo e depois morreu e parou de fazer sombra em você,
Eu falo assim, e quantas pessoas, as milhares de pessoas que estão naquela cidade, você não se incomoda com a vida delas? Eu gosto delas, tem pessoas e animais, e Deus inclusive falou animais. Deus também se importa com os animais. Tem pessoas e animais ali. E eu não destruí a cidade porque eles se arrependeram. Então foi um tapa na boca de Jonas. Então às vezes a pessoa é um profeta e Deus corrige até o profeta, viu? Não é só porque uma pessoa não crê em Deus que Deus vai corrigir só aquele que não crê. Deus corrigiu Jonas, Deus corrigiu Davi, cometeu pecado horrível e se arrependeu. A diferença entre uma pessoa que não crê em Deus e uma pessoa que crê em Deus é que se uma pessoa comete um erro, ela tem que se corrigir. Se a pessoa não se corrige, não está nem aí. Entendeu? Depois Deus vai fechar a conta de todo mundo. Todo mundo vai ter que prestar conta para Deus. Vamos continuar lendo aqui. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Então tem que estar dentro da casa de uma pessoa digna, quer dizer, não vai entrar em qualquer casa de pessoa vagabunda, não sei o que, né? Não, tem que ser pessoa decente. Ao entrarem na casa, saúdem-na, né? Então, muita gente fala, Deus abençoe. Aí as pessoas respondem, né? Amém, Deus abençoe você também, né? Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. É porque tem gente que não recebe, né? Tem gente que não aceita a paz. Verso 14. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Né? Os pés. Tchau. Né? No caso da pregação do Evangelho. Né? Sacuda a poeira e segue em frente. Né? Você vê que tem algumas expressões que às vezes a gente usa, né? Sacode a poeira, limpa tudo e segue em frente. Olha só, é um exemplo bíblico aqui, ó. Digo-lhes a verdade, no dia do juízo, olha só. Jesus falando de juízo, tem crente que não crê em juízo. Digo-lhes a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Quer dizer, se a gente vai para alguma cidadezinha fazer alguma pregação de evangelho, de repente as pessoas não aceitam, segue em frente e Jesus falou que vai ter uma correção. Verso 16. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente e simples como as pombas. Prudência. Então, Jesus está falando, fique esperto. Né? Você acha que o cristianismo é bobeirinha? Ai, todo mundo é bobo, cristão é bobão. Não, você viu? Jesus, ele ensina a gente a pensar, viu? Ser cristão não é ser bobo, inconsequente, não. Olha o que Jesus falou lá, fique esperto, entendeu? Você vai estar no meio de gente ruim, né? Verso 17. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer. Olha só, lembra que eu falei do Espírito Santo? Olha, eu não planejei isso aí, ó. Eu não planejei. Eu procurei no Google a palavra, encontrei o texto e eu comecei a dizer, olha só, olha, é sério, gente, eu não planejei isso aqui não, viu? Eu sentei e comecei a fazer, tá? Isso é que eu não acabei de falar nesse mesmo vídeo que o Espírito Santo nos orienta a dizer. Olha aqui, tá dizendo aqui, já apareceu o texto. É assim que Deus age. Tá bom?
Tem gente que diz assim que você vai pregar o evangelho, vai falar o texto bíblico, que você tem que estudar, tal. Eu já fiz isso. Um dia eu tive que estudar para trazer a palavra e eu fui instruído dessa maneira e Deus me usou exatamente naquilo em que era para ser preparado. E Deus também coloca coisas na boca da gente, aquilo que o Espírito Santo nos orienta. Então existem as duas formas: você estuda para trazer uma palavra, você pede orientação para Deus, ou quando é uma coisa espontânea, você também pode trazer. Depende do dom que cada um recebe de Deus. Então uns têm dons para o ensino, uns têm dons para a exortação. Talvez isso que eu esteja falando é ensinando, exortando. Exortando é dando uma bronquinha, puxando a orelha. Olha, fique esperto, olha o que a Bíblia diz, né? Isso é exortação. Olha só, mas quando os prenderem, então olha só, tome cuidado porque vocês serão entregues aos tribunais, nas sinagogas deles, né? Nas igrejas, porque na sinagoga naquela época eles faziam um julgamento interno da religião dentro das sinagogas, né? Serão levados diante dos tribunais, dos governadores, né? Na presença dos reis. Então, pode acontecer que você está sendo um pregador, você está sendo um pregador da palavra, que você tem que ficar esperto, né? Mas se eles te pegam, você vai... Porque nada foge do controle de Deus. Então, se eles te pegam, fica tranquilo. Fica tranquilo porque Deus vai dar a palavra que você vai falar para eles, inclusive até para reis, e você viu o que estava escrito aqui, para reis, para governadores, né? Às vezes os caras que estão ouvindo o que você vai falar são déspotas, né? São homens maus, né? Pessoas que cortam a cabeça de cristãos, né? No Brasil até que a gente tem, teoricamente, por enquanto, uma certa liberdade, por enquanto até agora, né? Tem lugares no mundo que cristãos são mortos, né? Cristãos são mortos por causa do... Eu estava vendo até uma reportagem em que aquela viagem com a Aline, né? A Aline, que ela é judia e ela conhece o cristianismo. Então ela estava explicando, né? Que sobre os judeus que foram massacrados, tal, né? E que os evangélicos, olha que interessante, ela falou, os cristãos evangélicos são os únicos que nós judeus estamos vendo que eles gostam da gente. Estranho, né? Ele falou, todas as outras religiões ou todas as outras facções de igrejas, de religiões, não querem saber da gente. Outros países não querem muito saber da gente, assim, mas os cristãos evangélicos gostam da gente. Na verdade, é porque a Bíblia diz, né? Orai por Israel, pela paz em Jerusalém. Nós temos que, apesar de tudo que aconteceu na história, apesar de qualquer briga que possa haver entre as pessoas, entre as nações, nós não podemos bloquear nosso coração contra os judeus. Não, a gente tem que amar os judeus. Porque Jesus veio deles. Esse povo tem algo especial com Deus. A gente não pode fechar o coração para eles. Se eles são abençoados, Deus deu algumas bênçãos especiais para eles. Então a gente não pode ter o coração invejoso por causa se eles são ricos, se eles são mais abençoados que a gente, nós como os cristãos. Não pense desse jeito. Se você vê um judeu e ele é rico, abençoe ele com a tua palavra, abençoe o rico, entendeu? Tá? Não fique pensando na riqueza do judeu. Deus tem bênçãos especiais para os judeus, então fique quieto e não fique com inveja ou ciúmes dos judeus. Não. Bom, quem falou isso foi a Aline, ela é judia, e ela explicou isso, que os cristãos evangélicos têm um coração mais aberto para os judeus. É um testemunho dela, tá na internet, pode procurar. É interessante isso. É assim, a gente tem que ler a Bíblia e entender isso aí, né? Seguir o que a Bíblia está dizendo. Porque Deus ainda vai fazer muita coisa com os judeus,
Deus ainda vai fazer muita coisa. É profecia, tem muita profecia com os judeus que ainda não se cumpriu, tá? Então por isso que a gente tem que orar e abençoar os judeus. Olha, vamos continuar lendo aqui, ó. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizer, naquela hora lhes será dado o que dizer. Verso 20, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Olha só, Deus, o próprio Deus vai usar a sua boca, o Espírito do Pai, é o Espírito Santo. O Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Viu? Então, Deus também pode estar usando a minha boca para falar com você, viu? Tá? Você viu que eu estou lendo texto bíblico, né? Eu não estou falando da minha cabeça, não. Estou falando da Bíblia, tá bom? Olha lá. Espero que vocês estejam abrindo e lendo comigo o texto bíblico. Ó, verso 21. Irmão entregará à morte seu irmão, e o pai o seu filho. Os filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Então o que está falando aqui? Ó? É claro que nós devemos amar nossas famílias, mas pode acontecer que no meio da caminhada cristã, eu acho que talvez não chegue a esse ponto no Brasil, né? Talvez no futuro, quando estiver próximo de Jesus voltar, talvez as pessoas que sentem vontade de pegar nosso pescoço e nos chamar de imbecis, a hora que de repente estiver chegando perto do Apocalipse, as pessoas vão começar a nos bater por sermos cristãos aqui no Brasil. Então se prepare o seu corpo e prepare o seu espírito para, se necessário, sofrer inclusive perseguição da própria família, né? Então, ó, irmão entregará à morte seu irmão, o pai o seu filho. Às vezes o filho é crente e o pai detesta Deus, e aí o pai vai entregar o filho, entendeu? É assim, nós devemos amar nossas famílias, nós devemos falar a verdade, né? E aí fala aqui que até filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Então, de repente, os pais creram em Jesus e os filhos que não creem em Jesus odeiam Deus e vai e mata os pais. Isso tudo é profecia. É profecia, é Jesus orientando aos cristãos, né? Nós não devemos temer esse tipo de coisa. Vamos continuar lendo aqui. Interessante que isso aqui está no Novo Testamento, né? Verso 23. Todos odiarão vocês por minha causa. Olha lá. Todos odiarão vocês por minha causa. Então você leva o nome de Jesus, você leva o nome de cristão, eles vão te odiar. Você não tem que se espantar com isso. Ai, meu Deus, estão me maltratando. Eu sei que às vezes as pessoas maltratam a gente porque consideram os cristãos uns bobões. E nós temos que ser bobões mesmo, sabe? Assim, de certo ponto, simples como as pombas. Simples como uma pomba, né? Assim, inocente. Nós temos que ser inocente. Entendeu? Bobão, né? Eu já tive uma namorada que eu procurei ser corretinho com ela, tal. Aí, antes dela me deixar, foi um namoro de 9 meses, assim, né? Antes dela me deixar, ela falou assim: você é muito crente. Você é crente? Ela era também crente, teoricamente. Eu acho que ela você é muito crente. Quer dizer, existe meio crente? Meio crente é o crente morno. Ou você é frio, ou você é quente. Se você é um crente morno, Jesus vai vomitar você da sua boca. É o que está escrito na Bíblia. Então, se você é acusado de muito crente, fica tranquilo, está bem. Você pode perder um namoro, pode perder tudo na sua casa por você ser cristão, pode perder a própria vida, como está explicando aqui, né? Mas fica tranquilo,
Que, olha a explicação final de Jesus, olha. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, não é só porque você levantou a mão, que você só se batizou, que você vai ser salvo. Você tem que, tem que perseverar até o fim. Você não pode, no meio da sua vida, você não pode negar Jesus. Não pode negar Jesus. Você tem que ficar firme. Nunca negar. Negar até o fim. Não negar. Ser fiel. Tem outro texto que diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida é você ter a vida eterna ao lado de Deus, entendeu? Então, ser fiel até a morte, né? Verso 23. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Olha lá, Jesus está orientando. Se houver perseguição, quando você estiver pregando o evangelho, fuja para outro lugar, fuja, né? Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então aqui eles estão dando Jesus está dando orientações específicas para o Evangelho no início, lá em Israel, né? Mas o que serve aqui serve também para o Evangelho no futuro. Aqui está falando quando era no início, né? Ele falou em Jerusalém e Israel e até os confins da terra, né? Ó, o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Então, se Jesus fez o que ele fez, nós temos que ser o que ele foi, tá? Firme como ele foi, entendeu? Se o dono da casa foi chamado... Basta o discípulo ser como seu mestre e ao seu servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Então Jesus está falando o seguinte, que Jesus foi chamado de Beelzebu. Beelzebu é de capeta, de encapetado. Olha, Jesus falou que ele foi chamado de encapetado pelos fariseus, pelos hipócritas. Então nós que somos cristãos, que somos firmes, poderemos ser chamados de encapetados, de vocês são loucos, vocês são os encapetados. Como é que você pode falar uma coisa dessa? Deus não é assim que você está falando, não. Olha aqui, ó. Então, se você está sendo chamado de idiota, de sendo perseguido porque você lê a Bíblia, você é um louco, você está ouvindo pastores de internet, que isso? Olha lá, ó. Não é que a gente está seguindo pastores de internet, a gente lê a Bíblia e segue Jesus, olha lá. Se Jesus foi tratado assim, nós também somos, olha aí. Verso 26. Portanto, não tenham medo deles, não tenham medo dessas pessoas que perseguem a gente, né? Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Então, tem pessoas que se escondem, né? No futuro, esses que se escondem serão revelados, serão todos expostos, tá? Então, eu prefiro ser uma pessoa bem simples e com um jeito de bobão, um jeito de inocente, do que ser uma pessoa que faz as coisas e se esconde e depois vai ser revelado sem se arrepender. Tudo aquilo que você não mostrar nos seus erros, eu prefiro errar e mostrar os meus erros e corrigir na hora. Agora, todos aqueles que escondem os seus erros vão acumulando, acumulando, acumulando. Aí quando vem todo o problema, vem de uma vez só. E às vezes esse problema de uma vez só vai ser tudo na presença de Deus. Então eu prefiro ser um bobão hoje, entendeu? Verso 27. O que eu lhes digo na escuridão, falem ao dia da luz. E o que é sussurrado aos seus ouvidos, proclamem nos telhados. Então Deus fala coisas pra gente. Por exemplo, eu tô aqui na madrugada e Deus falou comigo, me orientou. Então o dia está amanhecendo e eu estou falando para vocês. O que Deus me ensina, o que Deus me orienta, o que Deus orienta nos seus ouvidos, proclamem nos telhados. Então eu estou aqui na internet, que é um telhado, que é o telhado moderno, e eu estou falando. Verso 28. Então aqui chegou naquele ponto, né? Então o que é para ser dito, diga. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo
daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo, pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno, né? Então, o que Jesus estava falando aqui? Ele está falando assim, olha, se Deus, se você é cristão e Deus colocou para você uma missão de acordo com o dom que Ele te deu, talvez ensinar a palavra, exortar, ou talvez Deus te deu um outro dom, seja lá qual o dom que Deus tenha te dado. Se você já identificou o seu dom, exerça o teu dom. Eu estou exercendo meu dom aqui, talvez seja esse o meu dom. O dom de todo cristão também é suportar as perseguições e, e, e pregar, falar o evangelho. Quem não quer ouvir o evangelho, você não precisa falar para essa pessoa. Talvez você tentar falar alguma coisa, a pessoa já começa a te bloquear, não perde tempo, tá? E no dia a dia, trabalhe, faz o que você puder. E não estou falando mal de ninguém, não. Estou falando, se uma pessoa, tá, se você trabalha e a pessoa tem divergência com você, é normal. Qualquer pessoa tem divergência no trabalho, no dia a dia com a família, né? São divergências do trabalho, opiniões de trabalho, opiniões de convívio familiar, ou entre a vizinhança. Às vezes tem diferenças de opinião entre vizinhos. Então tem que haver um convívio um bom convívio. O cristão tem que manter um bom convívio na família, na vizinhança, no trabalho, no dia a dia, em qualquer lugar. Agora, quando você está pregando o evangelho, existe ainda, você tem que exercer o seu dom, e se uma pessoa resistir, pare, é o que Jesus falou ali, né? Limpa a poeira, segue em frente, prega a palavra para outra pessoa e continua convivendo com os outros que estão em volta de você, não tem problema nenhum, né? Isso não é discriminar, isso é respeitar a opinião das pessoas. Então, se alguém não quer saber de Deus, se você lê a Bíblia e explica, às vezes alguém está vendo eu aqui falar, eu explicar a Bíblia, eu estou lendo, falando e mostrando. Mas se a pessoa não acredita na Bíblia, e a pessoa ficar com raiva, ficar com cara feia para você, só porque você está lendo a Bíblia, fica tranquila. A tua parte você fez. É engraçado, ontem eu estava conversando com meu filho de 6 anos. E ele me falou umas coisas, né? Eu falei assim, não, Deus me fez. Conversando com meu filho de 6 anos, ele tem 6 anos. E hoje é o Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Aí, pai. Meu pai, João Carlos, feliz Dia dos Pais. E meu filho estava conversando comigo e eu expliquei isso para ele. Eu falei assim, olha, Deus vai... Às vezes você vai falar com Deus e Deus fala com a gente. Porque ele disse que um amiguinho da escola dele falou que Deus não fala e Deus não ouve. Né? Eu expliquei isso, falei, não, Deus já falou com o papai. Deus orienta o papai. Eu acabei de falar para vocês que Deus, o Espírito Santo, orienta para a gente falar. E aí eu procurei o texto e o texto mostrou ali. E você viu que o texto estava falando de não se preocupar com que os homens podem matar o corpo, né? Mas a gente tem que temer a Deus. Então, e eu falei isso para ele. Ele falou, olha, Deus orienta a gente e a gente faz. Ele falou que o amiguinho dele falou que Jesus é como se fosse uma historinha de televisão, assim, que Deus não ouve a gente. Olha, criança pregando contra o evangelho. E aí ele contou para mim, eu falei, não, filho, Deus ouve sim, papai teve experiência. E aí eu contei o texto de Samuel, que Samuel era uma criança e Deus chamou Samuel, e ele foi atrás de Eli. Ele falou, vai dormir, Samuel. E era hora de dormir. Aí eu falei assim, ó, você depois tem que dormir, tá? Falei assim, ó, mas Deus falou para Samuel. Aí o Samuel falou, quando você ouvir chamar, você fala, Senhor, porque teu servo ouve. E aí Deus deu orientação para a criança. E aí depois Eli pegou no pé da criança e falou assim, o que Deus falou para você? Né? Aí ele insistiu com a criança, porque ele ficou bravo, né? Aí a criança falou, tá bom, eu conto o que Deus falou. Deus falou que
os seus filhos, o Senhor não está educando bem os seus filhos, que Deus vai corrigir os seus filhos, vai trazer condenação. E aí ele falou assim, foi Deus mesmo que falou com você. Você viu como a gente pode aprender até com o Velho Testamento? Então, Deus pode inclusive falar com as crianças. E uma criança tentou pregar contra o Evangelho para o meu filho. E eu trouxe a palavra de Deus pregando e explicando a Bíblia para o meu filho, né? Então as pessoas, inclusive crianças, vão tentar tirar a fé dos seus próprios filhos. Então, seja um bom pai, feliz Dia dos Pais, e seja um bom pai para você poder, para que seu próprio filho venha conversar com você como um grande amigão e você poder abrir o seu coração para poder falar de Deus para ele, tá bom? E eu não planejei nada desse vídeo, né? Ó, já vão fazer 41 minutos e os passarinhos, os pardais já estão cantando. Pardal, ou sei lá que passarinho é esse. E já está bem claro, ó. Um bom dia. Eu espero que tenha servido para vocês. Um bom dia, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a semana de vocês. Quem sabe talvez eu comece a fazer isso uma vez por semana, porque eu estava fazendo uma meta no meu primeiro vídeo, que eu até deletei o vídeo número 1, porque eu tinha falado que talvez eu tivesse tido uma meta, que eu vi um número quando eu sonhei, assim, eu falei um sonho, né? Eu coloquei uma meta, eu não consegui alcançar essa meta. Eu até peço perdão para Deus e vou tentando fazer como eu conseguir. A não ser que por algum motivo sobre muito tempo e eu consiga fazer vários vídeos de uma vez para conseguir cobrir uma meta, tá? Então... Achei engraçado falar em meta. Vamos fazer nossa meta. Depois a gente alcança uma meta e dobra a meta. Falou, gente. Olha, vai 42 minutos. Deus abençoe vocês.